Pessoal, esse exercício é para determinar domínio da função. Todas as minhas funções aqui, elas são funções com duas variáveis, x e y, na verdade, três variáveis, né? Porque aqui seria um z, e aí eu teria x e y, tá? E aí eu teria o meu domínio pertencente com x e y pertencente a R2, o z pertencente a R1, e aí a minha função pertence a R3. Se nós formos fazer um gráfico, ele vai ser no plano tridimensional. Bom, para determinar o domínio, é o seguinte, eu preciso falar se existe alguma restrição. Aqui no caso, o x menos y sobre x mais y está dentro de uma raiz quadrada. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo, certo? Então, essa é uma restrição. Sem contar que o próprio x mais y tem que ser diferente de zero, porque é uma fração e ele está embaixo, tá? Ou seja, x tem que ser diferente de menos y. Então, esse é o meu domínio. Para uma notação bonitinha de domínio, x e y pertence a R2, porque são duas incógnitas. Tá o quê? Aí nós vamos copiar, né? X diferente de menos y é x menos y sobre x mais y tem que ser maior ou igual que zero. Esse símbolo aqui significa e. Esse aqui significa ou, tá? Anotem os símbolos. E a mesma coisa nós vamos fazer em todas as outras, tá? Na letra B, na C, só que aí eu não vou fazer essa anotação bonitinha, não. Vai ficar a cargo de quem tá estudando aí, fazer a anotação bonitinha, tá? Principalmente porque é interessante até para quem corrige, ver a anotação, ou para outra pessoa que for ler. A nós já fizemos, nós vamos fazer a B agora. A restrição da B é a parte de baixo. O x menos y tem que ser diferente de zero. Pode ser negativo, viu, pessoal? Não tem problema. Ele só não pode ser igual a zero. Isso implica para mim que x é diferente de y. Em cima não tem nenhuma restrição, porque não tem raiz, não tem, né? Então, acabou. Então, essa é a letra B. A letra C, eu também tenho a restrição do denominador. X vezes y tem que ser diferente de zero. Aqui tem uma coisa interessante. Para uma multiplicação dar zero, o que tem que acontecer é x ser igual a zero ou y ser igual a zero. Ou ambos, né? Então, isso não pode acontecer e isso não pode acontecer. Nós vamos escrever na resposta isso daqui, tá? E não isso daqui. Porque isso aqui implica que ou x tem que ser zero ou y, e nenhuma das duas coisas pode acontecer. Na hora de escrever, você vai escrever domínio, né, com x e y pertencente a R2, tal que x diferente de zero, ou y na verdade, e y diferente de zero, né, porque tem... Na verdade, aqui cabe o ou o e, né, porque... essa daqui é mais complicadinha de escrever, quando a gente separa ambos. Mas a resposta não tá errada, não. Mas é porque, se a gente escreve ou, significa que só um dos dois que não pode ser zero. Mas aí exclui o fato de ambos ser zero. É ou mesmo. Se você escrever e, vai significar que esse não pode e esse também não. Só que pode parecer que é ao mesmo tempo. E isso não é legal. A letra D não tem restrição. Porque ela não tem uma raiz, ela não tem nada. Então, a única coisa aqui é que x e y pertencem a R2. Acabou. Agora, a imagem, ela é limitada, né?
ela é no máximo 16 positivo e o resto vai ser tudo negativo, né? Porque eu tô diminuindo aqui. Bom, a letra E, esse módulo de x não faz diferença na minha vida. O que faz diferença é isso aqui, ó. O E está elevado a y sobre x. E como é uma fração, o x tem que ser diferente de zero. Na letra F, módulo de x menos módulo de y tem que ser maior ou igual a zero, porque eles estão dentro de uma raiz. Então, módulo de x tem que ser maior ou igual que módulo de y, tá? Que bonitinho. Se você quiser descrever melhor a letra F, porque quando tem módulo, nós temos opções, entendeu? No caso, o y pode ser negativo, o x pode ser negativo, e aí nós vamos entrar em várias hipóteses, tá? E a resposta em módulo, normalmente ela é um pouco ambígua, porque o módulo ele faz com que o número saia positivo, né? Aí, se você quiser estender a resposta, o que você tem que pensar? Vamos supor que o x seja maior que o y, certo? Existem várias hipóteses para isso acontecer. Quais são? Bom, eu tô tratando de módulo, né? Não, deixa assim mesmo, porque vai dar umas 6 respostas. Bom, na F, o módulo de x menos o módulo de y tá dentro de uma raiz, então ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, módulo de x maior ou igual a módulo de y, tá? Aqui eu acho que não convém tirar do módulo e fazer as observações, porque vai dar muito trabalho. E acaba que nós temos muitas opções que podem acontecer, tá? Então, mas se você quiser analisar, fica à vontade. Você vai ter que tomar muito cuidado, porque pode acontecer do módulo de x ser maior que o módulo de y, mas o y em si ser maior que o y. Desculpa. Não. Pode acontecer. Imaginar que o y é 0,5 e o x é menos 1. Aí o y é maior que o x. Só que o módulo, o x é maior. Tá entendendo? E aí você vai ter que analisar casos tipo esse. Então, eu acho que vai ficar uma coisa muito grande e desnecessária. A letra G, aqui o que pega é só a fração, o denominador. Então, seno de x menos seno de y tem que ser diferente de zero. Então, seno de x tem que ser diferente de seno de y, tá? A letra H. Na H nós temos duas raízes. Na primeira, que é y menos x, ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, y maior ou igual a x. E na segunda, 1 menos y tem que ser maior ou igual a zero também, né? Porque tá dentro da raiz. Então, 1 tem que ser maior ou igual que y. Olha, dá para escrever até na sequência. 1 maior ou igual a y, que tem que ser maior ou igual que x, tá? Você pode escrever como uma única resposta na hora de descrever o domínio. A letra I não tem restrições, pode ser negativo, pode ser positivo. O que você tem que tomar cuidado é que agora eu tenho 3 incógnitas no domínio. Então, meu domínio é x, y, z pertencente a R3. Tá? Isso aqui não tem como fazer gráfico, porque isso aqui tá no R4. Eu tenho 3 incógnitas aqui e uma que é a minha imagem, tá? Poderia ser, por exemplo, a letra W. Então, tomar um pouquinho cuidado com isso. A função J também não tem restrição. Aqui dentro pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser qualquer coisa. O que tem restrição é o resultado de seno. O resultado de seno ou de cosseno, essas duas funções, elas possuem limites. Quando nós desenhamos o gráfico, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1.
tá? Mas dentro aqui não tem problema, tá? Então pode ser qualquer coisa. Então a única coisa que você vai falar é que x, y e z pertencem a R3 e acabou. Nossa, mas eu vou escrever só isso? Vai, não tem problema. Ah, escreve lá, domínio de F, vou fazer para J. É x, y, z pertencente a R3 e acabou. Não tem restrição, entendeu? Agora, a letra K tem, porque eu tenho uma fração. Então, z vezes x tem que ser diferente de zero. E aí entra naquela outra que nós fizemos, que tá pra cima aqui. Aí, z tem que ser diferente de zero, né? Ou x tem que ser diferente de zero. E a letra K é basicamente isso. A letra L também não tem restrição. Eu tenho x ao quadrado aqui, que pode ser qualquer coisa. Eu tenho uma secante de y, e aí eu posso enfiar qualquer coisa aqui dentro. Mas z. Para quem não sabe o que é secante, nós vamos relembrar agora. Nós temos as funções normais, assim, que eu digo, que a gente usa mais, né? Que é o seno, cosseno e a tangente. E nós temos algumas outras funções que fazem parte, que são derivadas dessas funções, vamos assim dizer. Que é secante, cossecante e cotangente. Aí você vai olhar a terceira letra, que é T, aqui é S e aqui é C. Então, aqui é 1 sobre cosseno, aqui é 1 sobre seno e aqui é 1 sobre a tangente. Então, na verdade, a função secante de y é 1 sobre cosseno de y. E aí, aqui no caso tem restrição. Por que aqui no caso tem restrição? Porque a função secante não existe quando o cosseno é zero. Ela tem, tipo, infinito. Porque aí o cosseno tá embaixo, lembra que nós não temos divisão aqui, né, por zero. Então, eu preciso que cosseno de y seja diferente de zero. E eu consigo resolver isso, tá? Vamos lembrar do círculo trigonométrico? Que é cosseno e que é seno. O cosseno, ele vale zero quando eu tô em 90 graus ou quando eu estou em 180. Então, o y tem que ser diferente de 90 graus e de 180, não, gente, 270, que erro terrível. Ou y tem que ser diferente de 270. Nossa, onde que eu brotei 180 aqui? Tava pensando em outra coisa. Então, o y tem que ser diferente desses dois. Como normalmente, quando nós fazemos isso, a gente substitui por valores. Então, vamos substituir. Ah, tem outro problema. Eu tô considerando uma volta só. Eu posso dar infinitas voltas aqui. Certo? Eu posso ter, por exemplo, deixa eu pensar, 450. 450, se você subtrair o 360, ele vem aqui no 90 de novo. Porque o gráfico é infinito. Então, eu vou ter que simbolizar isso aqui como uma função. Tá? Então, olha só. Que interessante da minha função. A minha função vai ser 90, que é onde eu começo aqui, que não pode, mais um K, tal que esse K pertença aos naturebas, tá? Vezes 90. Oh, mentira, vezes 180, desculpa. Por que vezes 180? Eu tô aqui. Pra eu vir pra cá, eu preciso de mais 180, certo? Pra eu voltar pra cá, eu preciso de mais 180. Então, a cada 180, eu vou parar sempre nos mesmos dois lugares, tá? E se eu diminuir, eu vou voltar pra cá, tá vendo?
Aí só que eu vou no sentido horário. Porque para quem não sabe, a trigonometria é no sentido anti-horário. Então, o meu y tem que ser diferente disso daqui. Só que tem um problema, isso aqui tem graus. Certo? E normalmente, quando a gente trabalha no plano cartesiano, eu não vou colocar 180 graus, vou colocar o número 1, o 2, o 3. Eu vou colocar o meu grau, eu não vou colocar em grau, vou colocar em radiano. Então, nós vamos transformar isso para radiano, tá? Vai ficar y tem que ser diferente de π sobre 2, porque π vale 180, então a metade vale 90, mais 1k vezes π. E essa daqui é a minha resposta, da letra L. Acho que é a mais complicadinha, porque envolve muita trigonometria, e aí você tem que dar um raciocínio muito doido, sabe? Mas é uma questão super interessante, né? Justamente porque a gente tem que fazer uns raciocínios meio doidos. Para resolver a M, a gente vai entrar em logaritmo, que eu tenho ln. Bom, aqui, pessoal, o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 1 tem que ser estritamente maior que 0. Ok? Então, vamos lá, né? Eu vou passar o menos 1 para lá. Vai ficar um positivo. E não tem como fazer mais nada. Na letra N, tem uma raiz. Então, o que está dentro dela tem que ser maior ou igual a 0. Aí, eu vou passar tudo aqui que está negativo pro lado direito para ficar positivo. Ah, mas se eu quiser passar um pro lado direito, não tem problema. Mas o legal é ficar tudo positivo, bonitinho, né? A letra O, o expoente pode ser qualquer coisa. Ele pode ser negativo, ele pode ser 0, ele pode ser positivo, ele pode ser fracionário. Então, não tem restrição. E a letra P é raiz cúbica. Então, aqui dentro pode ser negativo e aqui dentro pode ser positivo. Então, ela também não tem restrição, tá? Então, tanto a O quanto a P, você vai escrever: domínio da minha função é x, y, z, pertencente a R3, e acabou.